pessoal, eu sou Alice Lisboa e no vídeo de hoje a gente vai acompanhar como fazer um replante de cactos e suculentas. Eu vou mostrar aqui alguns que eu já fiz. Olha, tá caindo as pedrinhas, essas pedrinhas são pedrinhas de rio. Eles se adaptam melhor. Só para dar um destaquezinho e não só pelo destaque, também porque as folhinhas não podem ficar direto em contato com a terra molhada, porque aí pode apodrecer. Só posicionar a câmera. Então é isso. Essa aqui eu replantei, tem várias espécies, essas são as mini. Essas a gente usa muito nas lembrancinhas de casamento, aniversário. Agora não tá tendo, né? Não tá podendo ter festa, mas eu tô produzindo as minhas mudinhas assim mesmo. Então, eu tenho aqui as suculentas. Eu prefiro fazer o replante, né, delas nos potinhos de plástico. Porque o potinho de plástico eu consigo molhar ela e ela mantém úmido por mais tempo, sem precisar de eu estar regando várias vezes. Eu consigo acertar mais nesses replantes da suculenta no vaso de plástico. Mas eu tenho também aqui o vaso de barro. O vaso de barro eu prefiro usar para os cactos, porque os cactos eles aguentam ficar mais tempo sem molhar. Os vasos de barro são esses, olha. Eu comprei, tem um rapaz que faz esses vasos de barro aqui na minha cidade. Eu compro essas decoraçõezinhas e coloco, porque aí serve para presentear também. Esse aqui, gente, eu acho que ele não ficou muito bem queimado. Olha, eu não sei se foi por causa do tempo, ele deu uma rachadinha. Então, eu vou ter que replantar esse aqui também, uma suculenta. As folhinhas dela são bem verdinhas, só que eu tava mantendo ela lá no tempo, né? Então, ela ficou com esse tom avermelhado. Tá muito bonitinha também, mas eu vou ter que fazer o replante. Vou compartilhar com vocês também. Olha, esse mini cacto, olha, tá cheio de bebês e tá florindo. Olha que coisa mais linda. Ele tá florindo. Tem assim também, olha. Também tá florindo. Esse aqui é no vaso de argamassa. Dá pra fazer também com cimento. Esse também é do mesmo potinho. A decoração é um pouco diferente. No caso de lembrancinhas, fica a critério do cliente, né? Mas tem vários tipos, ó. Tem o estilo mais rústico, que seria só com esse aqui, esse cordãozinho, né? Ou a gente pode usar assim, ó. No estilo mais rústico, a gente usa assim. E pode colocar a decoração de acordo com a preferência que o cliente escolher, né? Olha, pro replante, eu tenho aqui já uma terra que já tá misturada, uma terra com areia, os cactos gostam bastante. Então, a gente vai colocar o cactozinho, coloca um pouco da terra embaixo e vem e preenche com o restante da terra. Eu tenho aqui também, eu uso na minha casa, a farinha de casca de ovo. Quando a gente faz biscoito, a gente pode colocar as cascas do ovo no forno e deixar dar uma torrada. E depois bate no liquidificador, no modo pulsar, e ele vira aquela farinha. Se a pessoa quiser fazer assim, pode fazer levando ao forno, senão pode só deixar ao sol para secar direitinho. Olha, fica muito bonitinho. Esse aqui também pode ser lembrancinha para aniversário homem, por exemplo. Tem muito homem que gosta de cactos, além das mulheres, né? Tem muito homem que gosta de cactos. E aí a gente pode presentear também os homens. E aí eu vou fazer replante de outros, olha, outros cactos também. Esse adubo meu, no caso aqui, ela é uma terra vegetal feita por mim mesmo, né? Eu coloquei areia, coloquei casca de ovo triturado, a terra comum, mas tem a terra própria também.
pode usar a terra própria para cactos e suculentas, a gente acha a terra já vitaminada, né? E aí, mas essa é essa terra que eu mesma preparei. A gente faz o replante. Essa é uma suculenta. Ela já tá meio avermelhadinha. Que é porque eu deixei tomar sol. Gente, na verdade, as suculentas, elas se dão melhor no sol, tá? Se colocar ela na sombra, ela vai ficar toda esticada, a gente fala estiolada. Essa aqui, por exemplo, ela tá um pouquinho estiolada. Não é muito, porque ela tem um estilo de arvorezinha mesmo, olha. Mas ela deu uma esticadinha, porque ela ficava nessa prateleira minha que tá aqui atrás. Então, ela pega claridade, mas não pega nada de sol. Então, ela deu uma esticadinha. Então, gente, dando continuidade ao vídeo, só esclarecer uma coisa para vocês. No caso desses potinhos de barro, eu expliquei sobre o potinho de plástico, que minha preferência é colocar suculentas no potinho de plástico, porque eu posso molhar menos vezes, mas ainda assim ela vai ficar bem hidratada, porque o plástico ela segura mais a umidade. No caso do vasinho de barro, eu gosto de plantar mais os mini cactos, porque os cactos têm mais quantidade de água ainda que as suculentas. Então, eu colocando aqui, ó, ainda que eu demorar mais para molhar, ele não vai desidratar. A suculenta, se eu demorar a molhar e tiver no vaso de barro, ela vai desidratar bastante, porque o barro suga muito o excesso de água. Então, a preferência minha, no caso minha, aqui na minha cidade, na minha casa, porque isso vai muito do lugar que você coloca, da quantidade de sol que toma. Então, eu prefiro plantar os cactos nesse de barro. Oi! Esse é meu filho Marcelo. Marcelo, às vezes, ele fica de meu assistente, né, filho? Mas hoje ele não quis ficar, não, né? Só de espectador mesmo. Então, a gente pode plantar assim, olha, fica muito bonitinho. Põe a terra aqui, no caso, igual eu falei, eu tô usando a terra já misturada com areia. Pode colocar também o carvão. Eu não tinha aqui o carvão, lá no sítio até tem um carvão, só que aqui em casa, aqui na cidade, não tem o carvão, então eu não coloquei. Só areia com a terra, e aí a gente faz o replante, e se quiser, pode colocar as pedrinhas por cima, que como eu falei, além de ficar mais bonitinho, vai ficar mais no estilo mais rústico e também vai proteger de ficar muito em contato com a água, né? As pedrinhas. Então, esse ficou assim. Eu já fiz outros que tem os olhinhos. Esse aqui é a suculenta. Eu plantei uma para vocês verem como ficaria, né? Mas a minha preferência é, como eu falei, o vaso de barro para os cactos. E não tem problema se a pessoa quiser colocar no vaso de barro, porém vai aumentar a rega, e sempre observando, não vai regar sem olhar. Pode usar o dedo, a pontinha do dedo, um palitinho. Eu costumo colocar um palitinho quando é para lembrancinha, por exemplo. Eu costumo colocar o palitinho com a plaquinha, né? Parabenizando, se for de novo de casamento, agradecendo a presença e tal. E aquela plaquinha não é só pela mensagem, mas também porque aquele palitinho ele serve para a pessoa olhar como está a umidade da terra. Gente, então só sigam lá no canal e beijo para todos.